Vamos ao contato agora por telefone com o senador Espiridião Amin. Muito bom dia, senador. Muito bom dia, Rafael. Bom dia aos nossos ouvintes. É uma alegria muito grande poder dirigir a todos uma palavra de esperança, uma nuvem de esperança que, se Deus quiser, vai se concretizar para todos nós. Senador, como é que o senhor avalia a gestão dessa crise, né, que a gente está vivendo, nessa discussão sobre abre, libera para trabalhar, mantém o isolamento social? Como é que o senhor avalia as decisões que estão sendo tomadas aí? Eu me baseio na experiência que eu tenho. A gente fala, tão importante quanto o que você está vivendo, é importante também você se lembrar do que já aconteceu. As minhas maiores experiências de gestão de crise, de participação em crise, remontam à década de 80, quando, como governador, eu enfrentei as enchentes de 83 e 84. O que eu destaco como importante é que haja solidariedade, transparência e que a autoridade saiba ouvir. Ouvir a crítica, ouvir a sugestão e não deliberar de maneira isolada. E pior ainda, não deliberar de maneira contraditória. E agora, com a mídia, com as facilidades de comunicação, isso tudo é muito mais fácil e também mais complexo. Então, o que eu destacaria é o seguinte: solidariedade. Eu acho que a solidariedade começa com as autoridades. E nós não estamos tendo solidariedade. Pelo contrário, não é uma crítica pessoal a ninguém, mas eu escutei isso de uma autoridade aqui de Santa Catarina. O vírus do ego atrapalha muito. E atrapalha ao longo da história humana. O ego é uma coisa importante, mas quando ele predomina, ele fratura a solidariedade. Então, primeira coisa, solidariedade. Segundo, nós temos que ter soluções inovadoras. Ninguém precisa ter medo de errar, mas o pior é não reconhecer o erro. Eu acredito que nessa questão do abrir e do fechar, nós temos que respeitar a tese médica dominante. Ela não é isolada, que é a tese do isolamento. Agora, o isolamento tem que ter lógica. Vou dar o exemplo do que está acontecendo na área rural, que, graças a Deus, em Santa Catarina, tem superado a crise e é um dos sustentáculos do Estado, mas ela exige insumos e exige movimentação, ou seja, logística. E houve tentativas de bloquear a logística, seja da vinda do insumo, milho, por exemplo, seja da saída do produto, o que seria quebrar uma engrenagem. A galinha põe o ovo no dia que tem que colocar. As poedeiras botam ovo todo dia. Então, você não pode quebrar essa engrenagem. O suíno, o frango, tem o dia do abate. Ele é criado para tantos dias e naquele dia o abate tem que acontecer sob pena de engarrafar o processo produtivo. Eu acho que na questão da agricultura nós conseguimos conviver isolamento com necessidade mínima de logística. No caso da cidade não está acontecendo isso. Nós tivemos decisões de governos estaduais, e eu vou dar um exemplo concreto. O governo de Pernambuco, já no dia 14 de março, ou seja, faz 2 semanas e pouco, estabeleceu o seguinte: construção civil para. Agora, obras públicas não. Ora, qual é a lógica científica, sanitária, para proibir que o operário da construção civil e toda a cadeia produtiva, toda a cadeia logística da construção civil pare, mas a da obra pública não? Por exemplo, nós estamos vendo a construção, que nos orgulha muito, do hospital lá do Pacaembu, 200 leitos, 1.800 leitos no AMB. Isso é construção civil. Quem está trabalhando nisso são operários.
a estrutura metálica, a tubulação, a instalação de gases, fluidos, líquidos, que é uma exigência elementar de um hospital, ainda mais quando é de média e mesmo de baixa complexidade, exige mão de obra especializada. Então não é uma decisão científica, é uma decisão política e baseada, sem dúvida alguma, em componentes de natureza pessoal e de natureza política. Então isso tem que ser coibido, tem que haver lógica. Quando não há critério, até na tua casa, na nossa casa, há contestação. Agora, quando há critério, quando o critério é para todos, e tem uma lógica científica, as pessoas aceitam. Estou dando esse exemplo para dizer o seguinte: os nossos exageros, quando acontece uma tragédia como essa, são normais, faz parte da natureza humana. Agora, não reconhecer e não procurar um termo justo e consequente, eu acho que isso é muito grave. E para concluir, hoje vai ser um dia muito importante. Daqui a pouco nós temos uma reunião de líderes e o principal projeto que vai ser apreciado hoje à tarde, nós vamos discutir agora de manhã para podermos deliberar à tarde, é esse auxílio emergencial de R$600. Eu acho que isso é a maior importância. A minha preocupação é que isso chegue na ponta e chegue a beneficiar o ambulante, o desempregado, o pescador. Vou dar um exemplo que pouca gente tem comentado. O pescador e o aquicultor, né? Aquele que tem um açude e cria peixes na sua propriedade rural. Santa Catarina tem muito disso. Nós tivemos aí no sul do estado cooperativa que só tratava disso. Na região de Turvo, na região extremo sul do estado, nós tivemos merenda escolar baseada na aquicultura. Então, tanto o pescador quanto o aquicultor, pela experiência administrativa que eu tenho, eu anuncio uma medida, agora ela acontecer de fato, isso é uma responsabilidade do governo e eu vou fazer questão de ponderar hoje, é também uma responsabilidade do parlamento municipal, vale para a Assembleia e federal, porque nós estamos por implantar a comissão de acompanhamento das medidas emergenciais. Então, falei um pouco sobre o meu sentimento, peço desculpa se me alonguei, mas acho que abordei o que é fruto da minha experiência. Senador, só para a gente finalizar rapidinho, porque a gente tem, inclusive, o senhor falou na construção civil, a gente tem recebido hoje muitas ligações do pessoal exatamente cobrando isso, né, o retorno da construção civil, mas também do apoio ao trabalhador que tem carteira assinada e está aí com medo, sem garantia nenhuma de que vai poder receber o seu salário, não, porque o patrão não vai ter como pagar, né? Não, o empréstimo para o patrão já está decidido. O problema é acontecer o empréstimo para o patrão. E para o pequeno e para o ambulante. Então, a minha preocupação começa pelo trabalhador com carteira. Olha, Santa Catarina pode ter um orgulho. Nós somos o estado que tem a maior proporção de trabalhadores com carteira, mais do que São Paulo. A estatística saiu no sábado. Nós temos praticamente 50% da mão de obra catarinense, da força produtiva, com carteira. É a maior proporção do Brasil. O empresário, vamos chamar assim de patrão, vai ter acesso ao crédito. O crédito está liberado. Agora, cair na conta dele, para ele poder pagar o assalariado, é uma outra questão. É o concreto. E a minha preocupação maior é com o autônomo, com o micro e pequeno empresário e com o desempregado. Então, como acontecer isso? Como é que esse dinheiro vai cair na conta dele? Essa é uma tarefa que nós vamos ter que organizar a auditoria. E eu gostaria muito de ajudar o governo, assim como ajudar o trabalhador e o necessitado, porque isso é uma questão de, primeiro, paz social, né, além do aspecto humano, e, acima de tudo, a nossa crença de que nós vamos sair desse buraco. Tá ok, então, obrigado, senador Esperidião Amin, que hoje tem, como disse para nós aqui, importantes encontros e discussões aí em Brasília, e avaliando com a gente um pouco o cenário dessa crise. Eu quero dizer que eu estou em Florianópolis, todas essas reuniões. Estão sendo virtuais, né? Estão sendo virtuais. São virtuais. Isso. Espero que virtuosas. Que Deus nos ajude. Grande abraço. Um abraço, obrigado, senador.